Olá, muito boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais um programa Entrevista Coletiva aqui na tela da Band para Manaus e mais 22 municípios do estado do Amazonas. Eu sou Neto Cavalcante, editor-chefe de jornalismo aqui da emissora, e me acompanham na bancada nesse programa de hoje os jornalistas Márcio Paz Barreto e também Flávia Moura, que fazem parte do quadro de jornalistas aqui do Grupo Bandeirantes de Comunicação. E o nosso convidado do programa de hoje, do Entrevista Coletiva, é o vice-governador do Amazonas, Carlos Almeida Filho. Vice-governador, muito obrigado pela presença aqui na Bandeirantes e também aqui no programa Entrevista Coletiva. É um prazer estar aqui com vocês e estou disposto para poder fazer as respostas às perguntas e esclarecimentos sobre a atuação do governo. O governo completa, já passa um pouco de 9 meses desse governo. Eu queria que o senhor falasse desse início, dessa experiência no mundo político. O senhor que vem de uma carreira na Defensoria Pública, da carreira no Judiciário, como é que agora está no Executivo? É uma experiência interessante, até como estudioso da área, é extremamente importante verificar que a aplicação e a busca por direitos fundamentais exige uma operação da máquina que é bem diferente da operacionalização judicial. Então, o trabalho com previsões orçamentárias e planejamento é algo que é inexorável à atividade administrativa e faz com que o planejamento seja a tônica, ou torna um pouquinho diferente da atuação judicial por conta da ausência de resposta imediata para pleitos que você precisa ter organizado, por exemplo, com leis orçamentárias. Governador, o senhor foi empossado como vice-governador, assumiu logo a Secretaria de Saúde do Estado. Enquanto o senhor estava na Secretaria, quais as considerações, assim, como é que o senhor pode enumerar as melhorias que a Secretaria teve? Bom, a escolha pela Secretaria de Saúde ela foi calculada, até porque um dos maiores focos de problema do estado do Amazonas é a Secretaria de Saúde. Então, o conhecimento a respeito de um dos maiores problemas que nós temos era necessário para poder fazer um conhecimento da própria administração. O desenvolvimento de soluções da própria Suzam, que elas trazem reflexo para todo o Estado, até porque seu orçamento é gigantesco, vem se implementando ao longo desses meses. Algumas dessas soluções estão sendo implementadas neste mesmo momento, como, por exemplo, a busca pelo encerramento da terceirização. E isso é um problema que não se resolve do dia para a noite, até porque se fosse fácil já o tinham feito. O reequilíbrio dos modelos de prestação de serviço também são essenciais e o equilíbrio de contas, que não se faz dentro da própria Suzam, mas também dentro do próprio Estado é necessário. Então, todo o trabalho de estruturação e implementação de austeridade é necessário para que a Suzam possa trabalhar de forma mais oxigenada. Mas o trabalho que também foi feito com os órgãos de controle, em especial com o Ministério Público, é e foi e será essencial para que nós possamos ter um controle mais adequado dos gastos públicos. A transparência é um dos maiores problemas, até por conta do volume colossal de contratos que existe na Secretaria. Recentemente, o secretário atual da Suzam, Rodrigo Tobias, disse em entrevista que eles precisam acabar com os atravessadores. Na sua avaliação, quem seriam esses atravessadores? Muito provavelmente ele deveria estar falando a respeito da prestação, da entrega de medicamentos. A central de medicamentos é um problema que nós temos porque ela tem a necessidade de entregar logística para todo o estado do Amazonas e assim a própria dimensão continental do Amazonas já representa um transtorno por si só, diferentemente de qualquer outro estado, mas também por conta do preço que se eleva por conta, obviamente, da intermediação dessas atividades. O Amazonas perdeu ao longo dos anos a possibilidade de negociar diretamente com os produtores de medicamentos, até por conta da ausência de calendário fixo para pagamento de fornecedores. Isso fez com que houvesse desconfiança de diversos fornecedores, mas o trabalho de austeridade implementado nesse ano vai permitir com que nós já consigamos caminhar no ano que vem, como já estamos caminhando agora, numa interlocução mais direta com os fornecedores. Falando em terceirização, governador, a gente fala de energia elétrica. Existe algum plano do governo? Eu sei que o governo vem caminhando em prol de uma energia de mais qualidade, não só na capital quanto no interior. Mas que forma o governo pensa em acabar de fato com esse apagão que a gente tem vivido nos últimos meses, né, no interior, na capital, essa situação da energia elétrica no Amazonas? Bom, Márcio, o problema da situação energética no Amazonas é que hoje nós temos uma terceirização.
Essa terceirização não veio desse governo, já veio de implementação de modelos já federais já tem algum tempo, mas ela desemboca aqui. E há um contato constante, tanto com os produtores quanto distribuidores de energia elétrica, e para o interior do estado do Amazonas, a geração de energia é maciçamente através de termoelétricas. Nós temos feito contato constante, o governador Wilson Lima tem tomado as rédeas disso diretamente, de forma a fazer com que a implementação de novos modelos de geração mais estáveis e muito mais equilibrados com as nossas condições ambientais sejam implementadas. Recentemente, um decreto de urgência pôde permitir com que houvesse instalações já de termoelétricas em todo o interior, fazendo com que houvesse redução de ruídos e também a ausência de falhas, como tem ocorrido permanentemente. Mas isso não exclui também o contato com o governo federal, já que há uma integração já existente do Amazonas com o sistema elétrico nacional, fazendo com que a distribuição também possa ser compartilhada com outros modelos de geração no resto do Brasil. Isso não exclui, o que é também um contato e uma prioridade do próprio governador, e um trabalho que já vem sendo realizado, é ainda incipiente, com o fomento pela própria AFEAM de modelos de geração de energia fotovoltaica. Mas isso ainda é um plano para discussão e implementação no ano de 2020. Nessa semana, o governador inaugurou as obras do Complexo do Azulão lá na região de Silves e Itapiranga. Mas esse gás que vai ser produzido, que vai ser extraído lá, deve produzir energia lá em Boa Vista. Como é que faz para a gente usar esse gás que está aqui debaixo do nosso solo para trazer energia para o nosso interior? Bom, é viável? A gente está falando de Azulão, que foi um poço que foi adquirido pela Eneva. Mas não é somente no Azulão, lá em Silves, que existem jazidas. Existem formações de jazidas também no sul do Amazonas e existe também na área de Carauari. Também a possibilidade de jazidas serem bastante grandes para trazida aqui para o município. Lá no caso de Carauari, existe uma atuação da Rosneft, que tem tido o acompanhamento do próprio governador, e essa prospecção de gás ela é tão importante, essa prospecção mineral e energética ela é tão importante, que na própria reforma administrativa que saiu agora essa semana, existe já o desenho para dentro da Secretaria de Desenvolvimento, a antiga Secretaria de Planejamento, termos uma subsecretaria específica para a mineração. Por quê? Porque esse modelo de geração de energia tanto é importante para o polo industrial, isso é essencial, para a geração de energia, que é importante, mas também para a geração de dividendos, como royalties e demais arrecadação tributária. Falando ainda em gás natural, governador, a gente se depara com outras capitais utilizando o gás natural até como forma de combustível para automóvel. Existe alguma intenção do governo em trazer esse gás natural realmente para ser implementado nos veículos, funcionar como combustível de veículo, porque fora, no Nordeste, a gente encontra veículos transitando com gás natural, barateando ainda mais, né, o combustível para o consumidor. O problema que temos aqui no presente é que, para que você possa gerar um modelo de exploração permanente, você precisa ter prospecção permanente. E uma coisa que todo mundo sabe é que no Amazonas, pelo menos as prospecções de novos poços de gás e petróleo foram cessadas pela Petrobras já tem alguns anos. Então, esse fomento que vem sendo feito pelo Estado do Amazonas, a atuação de liderança do governador nesse ponto, vem fazendo com que nós geremos um ponto de atração para investimentos externos, nesse caso, investimentos inclusive internacionais. De extração do que aqui no Amazonas. Exatamente. Então, o que nós estamos aqui fazendo? Com isso, nós conseguimos fomentar um modelo onde não se tira todos os ovos de uma única cesta. A gente consegue diversificar. A situação, por exemplo, que se tem de Silves para a exportação, se é assim que eu posso falar, de gás para Roraima, é apenas um dos modelos de trabalho. Nós podemos ter diversos outros, mas nós precisamos diversificar. Nós não podemos nos esquecer que, diferente de qualquer outro estado do Nordeste, nós não temos malha viária para nos trazer de forma muito mais perene combustível, como no caso é o gás. Você falou dessa semana que foi editada, foi divulgada a reforma administrativa, né, que foi feita há poucos dias. Nessa reforma, ela prevê um enxugamento um pouco da despesa, uma economia, e recentemente também o governo anunciou a questão do 13º e uma mudança de pagamento do salário dos professores, que eles reclamaram, falaram que vai ficar para o mês seguinte. Como é que fica o entendimento do governo com relação a essas críticas dos professores?
Bom, não foi somente a remuneração dos professores, foram de todos os servidores. Sim. A gente está falando aí de um montante de pouco mais de 100 mil servidores, sendo que quase 70 mil ativos e pouco mais de 30 mil inativos. A reforma administrativa, ela não implica somente na reforma da estrutura administrativa, ela implica numa organização de toda a administração, e isso implica não só órgãos, como também servidores. Diversas medidas são exigidas do Estado do Amazonas já tem bastante tempo. O Amazonas já entrou no ano de 2019 acima do limite prudencial, e isso é muito sério, porque de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, não se pode ter gastos acima de 46,55% da receita corrente líquida, e o Estado já iniciou acima de 49%. Como estamos hoje? Nós estamos em torno de 51%, se eu não me engano. Nós precisamos, para que possamos voltar aos limites estabelecidos pela própria legislação. E é bom registrar, recebemos o Estado dessa situação. Então, nós temos que tomar medidas para que nós possamos colocar o Estado dentro dos trilhos. Isso foi parte desse contexto de reforma, o pacote de austeridade que a Assembleia aprovou juntamente conosco, que faz com que nós consigamos ajustar os gastos de servidores e permite que nós façamos um planejamento mais adequado. A reforma estrutural da administração saiu essa semana, permitindo, inclusive, o trabalho com algumas secretarias, como é o caso da CEPED, como é o caso da CEGEL, para unificar e fazer uma maximização do seu funcionamento, o que não implica em exoneração de pessoal, mas sim uma atuação mais contundente. Mas é necessário que se faça uma adequação desses nossos serviços, e esse próprio movimento todo precisa de adequações. Algumas dessas adequações é inclusive o anúncio do 13º, mas isso gera uma operação bancária gigantesca que faz com que houve um ajuste da folha. Não há nenhum problema de forma muito mais grave, houve um histrionismo com relação aos movimentos feitos pelo Estado do Amazonas, como se houvesse atraso nos pagamentos. Não ocorrem atrasos, até porque usual com relação, por exemplo, aos pagamentos de dezembro. Nos últimos 4 anos, todos os pagamentos de dezembro foram feitos após o dia 28. Ano passado, por exemplo, o pagamento de dezembro foi feito no dia 28 de dezembro. No ano retrasado, no dia 30 de dezembro. Nossas questões financeiras orçamentárias fazem com que nós façamos o movimento, em vez dos 2 últimos dias, para os 2 primeiros. O prejuízo ao servidor, nesse caso, é ínfimo. Quando a categoria fala que vai pagar no mês seguinte, parece que é muito tempo, mas então são dias, na virada do mês. É um mês após. Como é que fica o calendário calendário desse pagamento? 2 dias após. Então, não há prejuízo efetivo. Seria no dia 2 de janeiro. Isso. Então, só não se paga no dia 1º porque é feriado, né? Dia da Paz Mundial, né? Tá certo. Bom, o Entrevista Coletiva faz um intervalo, daqui a pouco a gente volta com mais essa conversa aqui com o vice-governador do Amazonas, Carlos Almeida Filho. Daqui a pouco. Estamos de volta com o programa Entrevista Coletiva aqui na tela da Band Amazonas, recebendo o vice-governador do estado, Carlos Almeida Filho, que a gente já falou bastante assunto aqui nesse primeiro bloco. Agora, no segundo, queria abrir com uma pergunta que a gente fez para o governador quando veio aqui no programa, pouco menos de um mês atrás. Houve uma pergunta para saber se o senhor ia se candidatar à Prefeitura de Manaus. Ele disse, melhor fazer essa pergunta a ele. Então, agora eu não posso perder essa oportunidade de saber desse seu interesse, porque durante essa semana muita gente andou circundando o governador aí, pedindo um apoio, já que o ano de 2020 aí deve ser bastante concorrido. Você considera pronto, preparado para assumir Eu não sou candidato. Então, deixa muito claro. Eu não sou candidato à prefeitura. Eu sou vice-governador do estado e me propus, juntamente com o governador Wilson, a organizar o nosso estado, que precisa de toda a energia e força possível, e temos feito esse trabalho em conjunto que tem dado os resultados, alguns a curto, outros a médio, outros só vão dar resultados a longo prazo, e toda a energia é necessária para que se aplique para isso. E assim, nossa intenção é não frustrar a população no que nós prometemos, e nós prometemos botar o estado em ordem. A gente vai botar. Mas o senhor não é candidato agora, ou pode ser que... Ou se surgir um convite ou se surgir uma oportunidade lá na frente, talvez o senhor Posso deixar muito claro e deixo para vocês todos aqui, quem está nos acompanhando, eu não sou candidato à Prefeitura de Manaus em ano de 2020. Não tem nem interesse. Não tenho o menor interesse, por acaso. Já tenho trabalho demais no estado. Pois eu só disse que tem trabalho demais. Como é que
eu já ouvi de muitos vices, já muitos, não posso citar 3 aqui, o Temer reclamando da atuação e do pouco protagonismo de um vice dentro de um mandato. O Henrique Oliveira, que também foi vice do Mello, falava em ser uma caneta sem tinta. Como é que o senhor tem visto esse seu tempo aí como vice-governador, apesar de estar sempre num cargo de secretário? Para quem não conhece, o depoimento é muito simples. O governador Wilson é uma pessoa extremamente diferenciada. Ele é uma pessoa que se preocupa de uma forma muito sincera com os problemas que temos à frente. E isso, para mim, é de um motivo de prazer enorme, até porque eu tenho a mesma preocupação. Então, nós temos muito trabalho a realizar e ele tem me demandado bastante para a resolução dos problemas que já fazem parte tanto do seu conhecimento quanto do meu próprio conhecimento enquanto defensor. E eu tenho aplicado o máximo que eu posso da minha capacidade para poder ajudá-lo nessa atividade. Nós temos bastante trabalho a fazer e nós trabalhamos em bastante sinergia para que a gente possa pegar e entregar as soluções que o Estado precisa. Governador, como é que o Estado vê o governo como em relação à Zona Franca de Manaus? Vê como um aliado ali o governo Bolsonaro ou como uma pedrinha ali no sapato? Não, o governo Bolsonaro não é pedra no sapato, até porque acho que, fora raríssimas exceções, não houve uma atuação governamental de prejuízo à atuação à própria Zona Franca. Existem, obviamente, como é de bem patente, declarações que às vezes são meio incompatíveis com o próprio histórico, necessidade e efetividade da própria Zona Franca de Manaus. O governador Wilson tem falado para todo lugar e para o mundo inteiro que o maior modelo de desenvolvimento e sustentabilidade ambiental do Amazonas e da Amazônia é a própria Zona Franca. E isso é verdade. Eu tenho falado que eu tive a oportunidade de ser aluno do professor Samuel Benchimol, que já desenhava a necessidade de um modelo de desenvolvimento que tivesse equilíbrio. Então, acreditamos que as próprias dificuldades enfrentadas pelo governo federal não são dificuldades voltadas para o Amazonas, são voltadas para a própria gestão da máquina administrativa, o que tem sido muito comum em diversas outras paragens. O senhor é Carlos Almeida Filho, o seu pai, Carlos Almeida, é procurador do Tribunal de Contas do Amazonas. E sempre foi um crítico muito grande à questão do Estado atender à legislação fiscal, atender a essa parte de não ultrapassar os gastos necessários. Como é que está sendo agora? O senhor também foi muito crítico com relação a isso. Como é que está sendo agora estar dentro do processo e ver como é que funciona tudo, assim, leva um tempo? Como é que o senhor está se sentindo dentro desse processo? Olha, a gente continua sendo crítico do mesmo jeito. Até porque se não estivesse sendo crítico, a gente não estava implementando o que precisamos fazer. Só que organizar o Estado não se faz do dia para a noite, não se dá para organizar. Por exemplo, os gastos de pessoal. Nós recebemos diversas cobranças e obrigações impostas por legislações estabelecidas em anos anteriores que faziam que nós tivéssemos que cumprir com implementações de databases atrasadas. Eu sei o quanto isso é importante para os servidores. Mais uma vez, eu sou servidor público. Eu sou servidor de uma carreira de Estado, então eu sei o que significa isso importante para os servidores. Então, é necessário fazer o equilíbrio na necessidade de servidores que precisam sim ser valorizados com o que o Estado tem de receita, o que é algo sempre complicado. Então, esse equilíbrio que precisa ser feito com muito cuidado e muita responsabilidade exige com algumas medidas que o Estado necessita enquanto máquina e enquanto provedor de direitos fundamentais, se assim que eu posso dizer, necessita de bastante equilíbrio e elas exigem efetivamente tempo. Por exemplo, o gasto de pessoal, que é uma preocupação para o Estado, ele vai ser organizado nas medidas exigidas pela legislação e se observando, sim, as críticas que os órgãos de controle fazem, inclusive o próprio Tribunal de Contas. Agora, vice-governador, o senhor falou aí de algumas prioridades do Estado e falou também dessa relação boa com o governo Bolsonaro. Essa semana, o ministro de Infraestrutura, em depoimento, falou da BR-319, disse que a BR pode não ser uma prioridade do governo. Como é que hoje o governo do Amazonas vê esse tipo de declaração do ministro da Infraestrutura? Existe alguma contra-estratégia, uma estratégia para chegar e realmente fazer com que a BR-319 saia do papel definitivamente? O ditado antigo é que quem não chora não mama, não é verdade? E é assim, a gente está aqui no Amazonas. É muito estranho para quem é exterior ao Amazonas conhecer a realidade e prioridade do Amazonas.
é uma importância para a população do Amazonas que cada um de seus representantes políticos possa fazer o trabalho de arautos necessários às nossas próprias necessidades. A nossa bancada federal sempre fez isso ao longo dos anos e continua fazendo isso. E é papel do Estado do Amazonas e de seus representantes, e o governador faz isso constantemente, porque está constantemente demandando a atenção dos ministros das pastas específicas aqui no Amazonas, com que essas priorizações sejam observadas. Nós tivemos recentemente uma declaração do presidente da República que diz que a BR-319 sai. E se não só saísse, ele comeria a sua boina. Como eu acho que ele não vai comer a boina, eu sei que a BR-319 vai sair. Pode pegar ele pela palavra ou a gente pode ter uma surpresa aí? Olha, eu moro do meu partido, o PRTB, então acho que eu vou pegar ele pela palavra, com certeza. Uma vez ou outra, o Polo Industrial de Manaus sofre agressões. Vamos colocar assim, o governo estuda e fala na possibilidade de matrizes, fontes para geração de emprego. Eu pergunto, quais são essas matrizes, governador? Isso já está acontecendo. Certo. De uma forma muito mais sinérgica, a gente pode falar, nosso investimento no setor primário tem acontecido. Então, CEPROR, IDAM, ADS, tem trabalhado de uma forma muito contundente nisso. Por exemplo, após 6 anos, se teve pela primeira vez, vamos falar aqui, a Expoagro, fazendo com que o volume de investimentos lá realizado fosse gigantesco. Mais de 70 bilhões de investimentos é algo de se registrar. E sem contar com todo o movimento que isso gera. Ano que vem, a Expoagro vai ser realizada em um local próprio do Estado do Amazonas, o que só pode acontecer com parceria com a Secretaria do Patrimônio Nacional, o que eu gostaria, inclusive, de agradecer mais uma vez pelo empenho deles. No interior isso tem acontecido de forma bastante contundente e a atuação bastante afinada entre os órgãos ambientais e os órgãos de produção rural, bem como o fomento, tem permitido com que recursos que antes eram aportados a projetos muito específicos sejam distribuídos como um microcrédito, fazendo com que essa geração aconteça de efetivo. De uma outra maneira, mineração é uma preocupação do governo, tanto é que, como já discutimos, Azulão, como discutimos, por exemplo, em Tefé, Carauari e em outros postos, isso possa acontecer. Há uma preocupação também nossa com a potássio. Tanto é que os prefeitos das áreas onde vão ser atingidas por conta disso também já têm o nosso contato. Nós estamos em contato com os órgãos judiciais, inclusive de controle por conta da questão que envolve a problemática judicial envolvendo o potássio. Mas também há uma preocupação com o próprio polo tecnológico. E nós tivemos, inclusive, recentemente em Brasília, para poder tratar de investimentos com relação a um polo tecnológico. Até porque temos recursos de P&D aí a aproveitar. Nós temos as nossas universidades interessadas. E essa congregação de esforço também tem sido abraçada, tanto é que, recentemente, o BNDES tem nos mandado carta de intenção interessado nesse novo modelo de desenvolvimento. Isso são coisas que não vão dar resultado agora, mais próximo. Mas nós precisamos começar a plantar agora. Com relação à mineração, queria uma opinião sua. O Amazonas tem um potencial muito grande para a extração do ouro, ali na região do Rio Madeira, e agora foi encontrada também muita extração ilegal. Como é que a gente pode ter um meio termo aí entre essas duas questões? Uma coisa é muito simples. Toda e qualquer exploração que exista aqui no Amazonas, ela deve obedecer à legislação ambiental. O governo não vai relativizar essas situações. E isso é de uma forma muito clara de ser observado. Por conta, por exemplo, das queimadas que aconteceram sem os devidos licenciamentos ambientais. A atuação do Estado do Amazonas foi contundente. Tanto é que houve debelamento dessas práticas tão logo elas estavam acontecendo. O governador deixou muito claro que não vai haver política de permissividade com relação às questões ambientais amazonenses. Tem condições de fiscalizar isso? Olha, numa região como a do Amazonas? Com inteligência se consegue. No IPAAM, por exemplo... efetivo, mesmo sem efetivo? Com inteligência se consegue. O IPAAM mostrou para todo mundo ver, e o governador esteve lá, mostrando que o sistema de controle via satélite permite identificar com precisão de metro onde existem focos de incêndio, fazendo com que o nosso efetivo fosse aplicado de forma mais cirúrgica. E os resultados foram vistos. A Amazonas saiu do mapa das queimadas, o que pode fazer com que também nós possamos dar controle mais efetivo a qualquer outra exploração, como por exemplo a mineração. Até por óbvio, isso gera dividendos se ele for devidamente explorado, o que permite com que seja feito o equilíbrio adequado. Governador, nosso tempo está chegando ao fim. Desde já agradecer a Flávia Moura também, o Márcio Paz Barreto pela presença. Queria que o senhor falasse, então, daqui para frente, temos aí um tempo de mandato. Esse ano, claro, o governo não previu esse orçamento para esse ano, mas vai prever
o orçamento para os anos seguintes, 2020, 2021 e 2022. O que o amazonense pode esperar do governo Wilson Lima e Carlos Almeida Filho? Bom, esse foi um ano de bastante equilíbrio, mas apesar de ser um ano de bastante equilíbrio, diversas entregas aconteceram de forma efetiva. O compromisso com o servidor está efetivado e diversas obras já foram realizadas, apesar de todas as dificuldades. Mais de 100 obras acontecem e, por exemplo, agora acabou de se entregar o Prosar em Maués, que com o apoio do BID só pôde ser realizado com um forte investimento do Estado do Amazonas e o apoio contundente da Prefeitura de Maués. Esse tipo de modelo que foi implementado em Maués, nós também já estamos tendo apoio para implementar em diversos outros municípios. O investimento também no setor primário tem sido de forma muito mais contundente aplicado, fazendo com que a geração de renda possa ser efetivo. E um investimento muito forte em infraestrutura e habitação é o foco do governo para os próximos anos, fazendo com que algo extremamente importante, tanto para a segurança pública quanto para a saúde, possa acontecer. Obviamente, através da própria melhoria dos sistemas que nós possuímos. E o nosso foco, a partir de 2020, vai ser um foco de concentração total em serviços mais essenciais, no caso, como, por exemplo, a saúde. Muito obrigado, Carlos Almeida Filho, vice-governador do Amazonas, pela presença aqui no Entrevista Coletiva. E no próximo domingo, você sabe, mais um convidado com mais jornalistas aqui do Grupo Bandeirantes de Comunicação e mais um programa Entrevista Coletiva. Eu aguardo você.